pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Larissa e faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Antes de começar, gostaria de lembrar que se vocês gostarem desse vídeo, peço que deem like e se inscrevam no nosso canal. Estou trazendo uma resolução de um exercício do capítulo 2, Estática dos Fluidos. Esse é o exercício número 2.16 do livro do Franco Brunetti. E o enunciado nos diz: para a configuração a seguir, responder: qual é a pressão do gás em valor absoluto? Letra B: qual é o valor da cota Z? E letra C: aquece-se o gás de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. E o desnível Z varia para 1 metro. Qual será o novo volume do gás se o inicial era 2 metros cúbicos? Dados: pressão atmosférica, 662 milímetros de mercúrio. O peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. E o peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. Então, a letra A está pedindo a pressão do gás em valor absoluto. Como podemos observar, o gás está aqui, está representado nesse espaço. Como o gás ele tem um peso específico pequeno e a variação de altura também é pequena, podemos considerar que a pressão do gás vai ser uniforme em todos esses pontos. Então, para calcular a pressão do gás em valor absoluto, precisamos conhecer a pressão em algum outro ponto. Analisando esse manômetro no tubo U, podemos ver que aqui está aberto para a pressão atmosférica. Relacionando dois pontos onde a pressão seja igual, ou seja, na medida horizontal, onde está o mesmo fluido, temos o mesmo fluido aqui, que é o mercúrio. Então, sabemos que nesses dois pontos a pressão é igual. Portanto, temos o ponto A e o ponto B. E podemos dizer que a pressão em A é exatamente igual à pressão em B. Para acharmos a pressão em A, temos a pressão atmosférica mais uma coluna de água, ou seja, o peso específico da água multiplicados pela coluna de água, e mais uma coluna de mercúrio, ou seja, o peso específico do mercúrio multiplicados pela coluna de mercúrio, que vai ser igual à pressão em B. Só que a pressão em B é exatamente a pressão do gás, que é o que queremos descobrir. O exercício está nos pedindo a pressão do gás em valor absoluto. E a pressão atmosférica nos foi dado um valor de 662 milímetros de mercúrio. Ou seja, precisamos colocar essa pressão na escala absoluta. Para calcular a pressão atmosférica, como ela foi fornecida em milímetros de mercúrio, significa que ela é a pressão atmosférica sobre o peso específico do mercúrio, pois foi fornecido em uma coluna de mercúrio. Portanto, temos pressão atmosférica sobre o peso específico do mercúrio igual a 662 milímetros. Temos que transformar para metros, onde, para descobrirmos a pressão atmosférica, vamos passar o peso específico do mercúrio para lá, multiplicando, e resolvendo, temos que a pressão atmosférica tem um valor de 90.032 Pascal. Então, agora, podemos resolver a nossa equação, onde eu apenas coloquei aqui pressão absoluta do gás. Então, a pressão atmosférica tem um valor de 90.032, mais o peso específico da água, que foi fornecido no enunciado, de 10.000, multiplicados pelo tamanho da coluna, que tem um valor de 160 milímetros, onde devemos passar para metros, tendo um valor de 0,16, mais o peso específico do mercúrio, que tem um valor de 136.000, multiplicados pelo tamanho da coluna, que é de 25 milímetros,
e passando para metros, temos um valor de 0,025. Resolvendo, temos que a pressão absoluta do gás tem um valor de 95.032 Pascal. Dividindo esse valor por 1.000, temos uma pressão de aproximadamente 95 kPa, na escala absoluta. Agora, podemos calcular a letra B, que pede qual é o valor da cota Z. Como descobrimos o valor da pressão do gás na letra A, para descobrirmos o valor da cota, que é esse Z, vamos relacionar a pressão nesse ponto aqui, pois a pressão do gás nesse ponto e nesse ponto é a mesma, com esse ponto aqui, na mesma altura, que seria a pressão que está relacionada a essa altura de coluna de água. Então, a pressão do gás vai ser igual à pressão atmosférica mais o peso específico da água, multiplicados pela coluna de água. Calculando, eu apenas troquei aqui a coluna de água pelo valor da cota Z, pois queremos descobrir, então, o valor desta cota. Onde isolamos o Z, temos que a pressão do gás menos a pressão atmosférica divididos pelo peso específico da água, onde teremos Z igual a 95.032 menos 90.032, divididos por 10.000, onde teremos que a cota Z tem um valor de 0,5 metros. Agora, na letra C, pede-se para calcular qual será o novo volume do gás quando ele passa de uma temperatura de 20 graus para 60 graus. Então, como temos esse gás aqui, vamos considerar que ele é um gás ideal. E a equação é PV-mRT. Porém, a massa do gás é constante, junto com esse R, que é a constante do gás. Por esses termos serem constantes, podemos relacionar com PVT, onde temos que a pressão no ponto 1 multiplicados pelo volume 1, divididos pela temperatura 1, deve ser igual à pressão no ponto 2 multiplicados pelo volume 2, divididos pela temperatura 2. Agora, precisamos saber quais são esses valores. A pressão no ponto 1 é a pressão do gás, que foi calculado anteriormente na letra A. A pressão no ponto 2 vai ser o mesmo cálculo que realizamos anteriormente, porém, agora ele sofreu um novo deslocamento, onde esse Z ele variou para 1 metro. Portanto, teremos que a pressão atmosférica, que é 90.032, mais o peso específico da água, multiplicados pela nova coluna, que é 1. Portanto, teremos que a pressão no ponto 2 tem um valor de 100.032 Pascal. Como queremos descobrir o volume, vamos isolar o volume nessa equação, passando a temperatura para o lado de cima multiplicando e passando a pressão no ponto 2 para o lado de baixo, dividindo. Então, a pressão no ponto 1, que é de 95.032, que foi o que calculamos na letra A. O volume 1, que foi dado no enunciado, de 2, e a temperatura 2, que é de 60 graus Celsius. Porém, como estamos na escala absoluta, temos que passar para Kelvin, por isso estamos somando 273. Divididos pela temperatura 1, que é de 20 graus Celsius mais 273, multiplicados pela pressão 2, que foi o que calculamos, com base nesse desnível aqui da cota Z, que variou para 1 metro. Então, multiplicados por 100.032, onde teremos um volume de aproximadamente 2,16 metros cúbicos. Portanto, as respostas para a letra A é que a pressão absoluta do gás tem um valor de 95.032 Pascal,
ou 95 kPa, na escala absoluta. A letra B, o valor da cota Z tem um valor de 0,5 metros. E a letra C tem um volume, no estágio 2, de aproximadamente 2,16 metros cúbicos. Então, essa foi a resolução do exercício número 2.16 do livro do Franco Brunetti. Peço que, se vocês gostarem desse vídeo, curtam, compartilhem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!